Olá, aqui é o pastor Antônio Júnior e a história que eu vou narrar hoje é muito forte. Ela nos mostra como a mentira tem perna curta e como as aparências enganam. Acompanhe até o final, porque o desfecho da vida da Jéssica traz uma lição espiritual que você precisa ouvir hoje. Vamos começar. Jéssica parecia ter uma vida que toda mulher sonha, ou pelo menos era isso que ela postava no Instagram todos os dias. Casada há 5 anos com o Rogério, um gerente de banco muito respeitado na cidade, ela vivia em um condomínio fechado, tinha um carro do ano na garagem e viajava para a praia todo feriado. Quem olhava os stories da Jéssica via fotos de jantares românticos com aquela legenda "Meu amor eterno" ou "Deus foi bom demais comigo". Mas como a gente sabe, o que acontece dentro de 4 paredes muitas vezes é bem diferente do que a tela do celular mostra. Era uma terça-feira chuvosa, daquelas que dá preguiça até de sair da cama. Jéssica estava na cozinha terminando de passar o café. O cheiro era bom, mas o clima na mesa era pesado. Rogério estava sentado, como sempre, com a cara enfiada no celular, respondendo mensagens no WhatsApp com uma rapidez que deixava Jéssica desconfiada. E então Jéssica olhou para ele e disse: "Bom dia, amor. Você vai querer o pão na chapa hoje?" Rogério nem levantou a cabeça e respondeu: "Não, eu estou atrasado. Hoje o dia no banco vai ser uma loucura. Tem uma auditoria chegando e eu não posso perder 1 minuto sequer." Ele se levantou rápido, tomou um gole de café preto sem açúcar e deu um beijo gelado na testa dela. Aquele beijo que parecia mais um carimbo em um documento do que um carinho de marido. Jéssica suspirou e disse: "Rogério, você esqueceu que hoje à noite nós temos o jantar na casa da minha mãe? É o aniversário dela." Rogério parou na porta, bufou e disse sem paciência: "Verdade. Olha, eu não sei se vou conseguir chegar a tempo. Inventa uma desculpa lá para ela. Fala que eu tive uma reunião até tarde." E antes que ela pudesse reclamar, a porta bateu. O silêncio que ficou na casa era ensurdecedor. Jéssica sentiu aquele aperto no peito, aquela angústia que a gente sente quando percebe que está sozinha, mesmo estando casada. A solidão a 2 é uma das piores que existe. Ela pegou o celular e abriu o Instagram. A primeira foto que apareceu no feed foi a da vizinha, a Marcela, abraçada com o marido num café da manhã na cama. Naquela hora, Jéssica sentiu uma pontada de inveja, mas logo tentou afastar o pensamento. Ela pensou: a vida de ninguém é perfeita, mas a dela estava longe de ser boa. Jéssica trabalhava de casa, fazendo doces e bolos para festas. Enquanto batia a massa de um bolo de chocolate, o celular dela apitou. Era a notificação do aplicativo do banco. Como a conta deles era conjunta, ela recebia aviso de tudo que saía. E a notificação dizia assim: "Compra aprovada, R$450, perfumaria Elegance." O coração da Jéssica disparou. O aniversário dela estava longe e ela não tinha pedido perfume nenhum. "Será que é uma surpresa para minha mãe?" ela pensou, tentando ser otimista. Afinal, hoje é o aniversário da sogra dele. Animada com a possibilidade de Rogério ter se lembrado e comprado um presente para a mãe dela, Jéssica decidiu mandar uma mensagem. Ela escreveu: "Amor, eu vi que você passou na loja de perfumes. Que fofo! A minha mãe vai adorar a surpresa." E a resposta demorou quase 1 hora. Quando chegou, a resposta foi seca. "Não é para sua mãe. É um presente para uma colega do banco que está se aposentando. Fizeram uma vaquinha aqui e eu passei o cartão. Depois eles falaram que vão me pagar." Jéssica leu aquilo e sentiu um gosto amargo na boca. Vaquinha de R$450? Ela pensou: que colega é essa que ganha um presente desse valor? Mas ela não quis brigar. Preferiu engolir o choro como vinha fazendo nos últimos meses. O dia passou arrastado. À noite, na casa da mãe, Jéssica teve que sorrir e mentir. A mãe dela, Dona Cida, perguntou: "E o meu genro preferido, ele não vem me dar um abraço hoje?" E Jéssica forçou um sorriso e respondeu: "Mãe, ele mandou 1000 beijos. Ele ficou preso numa auditoria do banco, tadinho. Está trabalhando demais." Enquanto todos comiam bolo e riam, Jéssica foi para a varanda pegar um ar. A verdade é que o ambiente festivo estava deixando ela sufocada. Ela puxou o celular e viu que Rogério estava online no WhatsApp, mas ele não tinha mandado nenhuma mensagem para ela desde de manhã. E foi nesse momento de fraqueza e carência que o passado bateu na porta. O celular vibrou com uma mensagem no direct do Instagram. Era o Tiago.
Tiago tinha sido namorado da Jéssica na faculdade. Eles terminaram porque ele foi morar fora, mas sempre ficou no ar aquela pergunta: e se desse certo? Então Tiago escreveu: eu vi os seus stories, você está cada dia mais linda, Jé. Saudades do seu sorriso. Naquela hora, a mão de Jéssica começou a tremer. Ela sabia que era errado dar corda. Ela era uma mulher casada, afinal. Mas a carência é um veneno perigoso. Ela olhou para dentro da casa, viu a família feliz, lembrou do marido frio e do perfume caro para tal colega de trabalho. E num impulso, Jéssica respondeu: oi, Tiago, quanto tempo? Obrigada. A vida está corrida, mas estamos levando. E então eles começaram a conversar. Tiago era atencioso, ele perguntava como ela estava, fazia piadas que a faziam rir, coisa que Rogério não fazia há muitos anos. E por meia hora, Jéssica esqueceu dos seus problemas. Ela se sentiu desejada, interessante, mas a consciência pesou quando Tiago sugeriu: olha, eu estou na cidade por uns dias, a gente podia tomar um café, só para colocar o papo em dia, sem maldade. E Jéssica congelou. Ela sabia que aquilo era o começo de uma ladeira perigosa. Ela visualizou e não respondeu. Guardou o celular e voltou para a festa, decidida a salvar seu casamento. Quando chegou em casa, já passava das 11 da noite. A casa estava escura, Rogério ainda não tinha chegado. Jéssica então tomou um banho, vestiu a camisola que ele mais gostava antigamente e ficou esperando na sala, com a TV ligada baixinho na Netflix, sem prestar atenção no filme. Perto da meia-noite, a chave então girou na porta. Rogério entrou, cheirando a bebida e cigarro, embora ele não fumasse. Jéssica levantou do sofá e disse: nossa, que auditoria longa, hein? E esse cheiro de cigarro aí? Rogério então tirou o paletó, jogou no sofá e respondeu sem olhar nos olhos dela. Ele disse: o pessoal do banco saiu para um happy hour depois do trabalho. Eu não podia ser o chato que vai embora. E a tal colega que se aposentou gostou do perfume? Jéssica perguntou, tentando controlar o tom de voz, mas o ciúme estava queimando por dentro. Rogério parou por um segundo, ele pareceu confuso. Que colega? Ah, sim, a Sônia. Ah, ela gostou sim. Jéssica percebeu a hesitação. O nome saiu rápido demais ou devagar demais. Algo estava errado. Rogério foi direto para o banho. Enquanto o chuveiro estava ligado, Jéssica viu o paletó dele jogado no sofá. O celular dele estava no bolso. Ela nunca foi de mexer, sempre achou que isso era invasão de privacidade, falta de confiança. Mas a dúvida é uma semente que cresce rápido. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela pegou então o celular, estava bloqueado com senha, é claro, mas então ela notou algo no bolso interno do paletó. Era um papelzinho amassado. Ela puxou o papel com cuidado para não rasgar. Era um recibo de estacionamento, com a data hoje, horário de entrada 7h30 da noite, horário de saída 11h45 da noite. Local, Hospital Memorial São Lucas. Naquela hora, Jéssica franziu a testa. Hospital? Ela sussurrou para si mesma. Ele disse que estava no happy hour porque ele ficaria 4 horas no hospital. Será que ele está doente e não quer me contar? A raiva se transformou em medo. Medo de perder o marido para uma doença grave. Ela se sentiu culpada por ter desconfiado de traição e por ter falado com o Tiago no Instagram. Rogério saiu do banho, secando o cabelo com a toalha. Jéssica estava parada no meio da sala, segurando o recibo. Rogério viu o papel na mão dela e a sua expressão mudou. A cor fugiu do rosto dele, ele ficou pálido. Jéssica levantou o papel e perguntou com a voz trêmula: Rogério, por que você ficou 4 horas no hospital hoje à noite? Você está doente? O que está acontecendo, Rogério? Por favor, não mente para mim. Rogério olhou para o recibo, olhou para Jéssica e respirou fundo. Ele parecia estar calculando cada palavra. O ambiente ficou pesado. Jéssica, senta aqui. Rogério disse apontando para a cama com um tom de voz sério, diferente da frieza de antes. Eu não queria que você soubesse assim, eu queria te proteger, Jéssica. E então Jéssica sentou com as pernas fracas. Me proteger de quê? Pelo amor de Deus, fala logo. Rogério segurou as mãos dela, as mãos dele estavam geladas, e ele disse: eu não estou doente, não é comigo. Então com quem é? Perguntou Jéssica, já imaginando 1000 tragédias. E Rogério abaixou a cabeça e disse algo que fez o chão de Jéssica desaparecer.
É a Alice. Ela sofreu um acidente e a situação é complicada. Jéssica puxou as mãos de volta, confusa. Alice? Que Alice, meu bem? A gente não conhece nenhuma Alice, Rogério. Do que você está falando? E foi então que o telefone do Rogério tocou em cima da cômoda. Era uma chamada de vídeo. O nome na tela não era gerente e nem banco. O nome na tela era Alice Emergência. Mas a foto que apareceu na chamada de vídeo, naquele pequeno círculo que piscava na tela, fez Jéssica perder o ar. Não era foto de uma mulher adulta, era foto de uma menina, de uns 5 ou 6 anos, com cabelos cacheados, iguais aos do Rogério, e os olhos eram idênticos ao dele. Jéssica olhou para a tela, olhou para o marido e o seu mundo parou. Rogério tentou pegar o celular, mas Jéssica foi mais rápida, e ela então atendeu a chamada de vídeo. Do outro lado, a imagem estava um pouco escura, parecia um quarto de hotel mesmo. Uma mulher desconhecida, com o rosto inchado de chorar, apareceu na tela. A mulher olhou para a câmera, viu Jéssica e arregalou os olhos. "Quem é você? Cadê o papai?" A mulher perguntou desesperada. "Passa para o Rogério, pelo amor de Deus! A nossa filha acordou e está chamando por ele." Jéssica sentiu uma tontura forte. Ela encostou na parede para não cair e perguntou: "Papai? Nossa filha?" Jéssica olhou para Rogério. Ele estava de pé, com as mãos na cabeça, chorando. Ele não negou, ele não gritou, ele apenas desabou de joelhos no chão do quarto. A voz da mulher no celular continuava gritando: "Alô, você tá me ouvindo? O Rogério precisa vir agora." Jéssica então desligou o celular devagar, sentindo como se estivesse um pesadelo. Ela olhou para o marido ajoelhado e perguntou, num sussurro que doía a garganta: "Há quanto tempo, Rogério? Fala para mim." Ele levantou o rosto, molhado de lágrimas, e disse: 6 anos. Jéssica sentiu um enjoo. 6 anos? Eles eram casados há 5. Aquilo significava que a mentira começou antes mesmo do casamento. A vida perfeita, o condomínio, os jantares em lugares caros, tudo aquilo era uma fachada. Ele tinha uma outra família, a família que precisava dele no hospital agora. Mas o que Jéssica não sabia e o que Rogério estava prestes a revelar era muito pior do que apenas uma traição. O buraco era muito mais fundo e envolvia um crime que Jéssica jamais poderia imaginar. Rogério levantou-se subitamente, com um olhar de pânico, mudando da tristeza para o desespero. E ele disse: "Jéssica, eu preciso ir lá. Você não entende. Se aquela menina falar alguma coisa para os médicos, a gente perde tudo. Eu vou ser preso, Jéssica, e você vai junto comigo." "Eu?" Jéssica recuou, assustada. "Eu não fiz nada. O que você fez, Rogério? Fala pra mim, Rogério." Rogério segurou os ombros dela com força, machucando. Ele disse: "O dinheiro da nossa casa, o carro, as viagens. Você acha que gerente de banco ganha tanto assim? Aquela menina, a Alice, ela não é só minha filha. Ela é a prova de um erro que eu cometi no passado. E se ela falar, a polícia vem bater aqui em 5 minutos. Então pega logo a sua bolsa, a gente precisa fugir agora." Jéssica olhou para o homem que dormia ao seu lado há 5 anos e percebeu que estava dormindo com um completo desconhecido. E agora ela era cúmplice de algo que nem ela sabia o que era. E de repente, o barulho de sirenes começou a soar longe na rua, ficando cada vez mais alto, se aproximando do condomínio. As sirenes pareciam gritar no silêncio da noite. O som aumentava a cada segundo, vindo direto para a rua da casa deles. Jéssica sentiu o corpo inteiro travar. Sabe aquele pesadelo que você precisa correr, mas as pernas não obedecem? Era exatamente assim que ela se sentia. Rogério, no entanto, parecia ter ligado no motor de adrenalina. Ele correu para o closet e começou a jogar roupas de qualquer jeito dentro de uma mala de viagem. Ele não dobrava nada, só embolava as camisas, calças e, o mais estranho, abriu o fundo falso de uma gaveta de meias e tirou um bolo de dinheiro vivo. Notas de 100 e 50 reais presas com elásticos. Jéssica olhou para aquilo tudo, chocada, e disse: "Rogério, de onde saiu esse dinheiro, Rogério? Você disse que a gente estava sem saldo no banco no mês passado." Rogério nem olhou para trás e respondeu, ofegante: "Não dá para explicar agora, Jéssica. A gente tem que sair daqui antes que a polícia bata no portão.
O carro está no nome da empresa. Eles podem rastrear. Vamos ter que pegar o seu carro. Onde que está a chave dele? Jéssica continuava parada com a mão no peito. Eu não vou a lugar nenhum com você, Rogério. Você tem outra família, você tem uma filha de 6 anos que eu nunca vi na vida e agora diz que é criminoso? Eu vou ficar aqui e eu vou contar toda a verdade para a polícia. Rogério parou, ele largou a mala, caminhou até ela e a segurou pelos braços com força, sacudindo-a levemente. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados, com uma expressão de loucura que Jéssica nunca tinha visto. E então Rogério disse: "Você não está entendendo, mulher. Não existe eu não sabia. O dinheiro que pagou as prestações dessa casa, o seu carro, as suas roupas caras, os bolos que você vende, tudo isso veio do esquema. O seu nome está em 2 empresas de fachada que eu abri. Se eu cair, você cai também. Se eu for preso, você vai para uma cela feminina imunda e você perde tudo. É isso que você quer? Ser presa no dia do aniversário da sua mãe?" Jéssica sentiu naquela hora o seu estômago revirar. Ela teve vontade de vomitar. Empresas de fachada? Ela assinava papéis para o Rogério às vezes, sem ler, confiando que eram coisas do imposto de renda ou do banco. A confiança cega dela tinha acabado de se tornar a sua própria armadilha. O som das sirenes estava na porta do condomínio. As luzes azuis e vermelhas refletiam na janela da sala. Rogério puxou a mão dela e disse: "Vamos, pela porta dos fundos, agora, tem que ser agora." O instinto de sobrevivência falou mais alto. O medo de ser presa, de ver a sua foto nos jornais como a esposa do golpista, fez Jéssica se mexer. Eles saíram pelos fundos, entraram no carro dela, um carro simples que ela usava para fazer entregas, e Rogério assumiu a direção. Ele não ligou os faróis, saiu devagar pela rua lateral do condomínio, segurando a respiração. Quando eles dobraram a esquina, eles viram 2 carros da polícia passarem em alta velocidade. Mas para surpresa e alívio momentâneo deles, os carros não pararam na casa deles. As viaturas continuaram rua abaixo, parando 3 casas depois, onde parecia estar acontecendo uma festa barulhenta. Era simplesmente uma denúncia de perturbação de sossego ou algo do tipo na casa de um outro vizinho. Rogério então soltou o ar dos pulmões e bateu a testa no volante, rindo de nervoso. Jéssica, não foi pra gente, graças a Deus, não foi pra gente ainda. Jéssica então começou a chorar, um choro convulsivo de quem acabou de perceber que a vida acabou. Para o carro, Rogério, para esse carro agora. Ele continuou dirigindo, já entrando na avenida principal. Eu não posso parar, a gente precisa ir para um lugar seguro. A Valéria ligou, se a Alice morrer no hospital vai ter investigação e eles vão descobrir que os documentos dela são falsos. Jéssica arregalou os olhos e gritou: "Valéria? A mulher do telefone é essa tal Valéria? Como assim documentos falsos? Quem é essa criança, Rogério? Pelo amor de Deus, me fala a verdade pelo menos uma vez na vida." Rogério continuou dirigindo rápido, cortando o sinal vermelho e ignorando os radares. A chuva aumentava lá fora, batendo no vidro como pedras. Rogério então respondeu sem tirar os olhos da estrada: "Deixa eu te explicar tudo. A Alice é minha filha, ela é biológica, mas a mãe dela, a Valéria, ela era esposa de um cliente muito rico do banco que faleceu. A gente teve um caso antes de eu me casar com você. E quando o marido dela morreu, ela descobriu que ele tinha deixado tudo para uma fundação de caridade e não deixou nada para ela, porque ele descobriu a traição." Jéssica ouviu tudo aquilo incrédula. Parecia enredo de filme, mas era a vida podre do marido dela. Rogério então continuou: "Eu ajudei a Valéria. A gente desviou o dinheiro da conta desse cliente morto antes que o inventário fosse feito. Mas para movimentar o dinheiro, nós precisávamos de laranjas. A Alice nasceu nesse meio tempo. Então nós criamos uma identidade falsa para a menina, para ela ser a beneficiária de um seguro. E se ela morrer no acidente, o seguro vai investigar e vão ver que a certidão de nascimento é falsa. Eles vão rastrear o dinheiro, e vão chegar em mim e em você." E Jéssica então cobriu o rosto com as mãos. "Você é um monstro. Você usou a sua própria filha para roubar dinheiro de um morto." "Amor, eu fiz isso por nós", Rogério gritou, batendo no volante. "Para te dar essa vida de princesa que você gosta. Você já falou para mim que ama essa sua vida.
Ou você acha que vendendo bolo você iria morar naquele condomínio? Você acha que iria viajar para o exterior todo ano? Eu fiz isso por você, meu bem. Jéssica sentiu um nojo enorme. Não joga a culpa em mim. Eu preferia morar no barraco de aluguel e dormir com a minha consciência limpa. Você não fez por mim. Você fez pela sua ganância. Rogério entrou no estacionamento de um motel barato na beira da estrada, longe do centro da cidade. O letreiro neon piscava, Motel Paraíso. Mas de paraíso aquilo não tinha nada. As paredes eram descascadas e tinha gente estranha na entrada. Jéssica olhou para aquele lugar e disse: "Eu não vou entrar nesse lugar." Rogério desligou o carro e virou para ela com um olhar frio. "Você não tem escolha. O cartão de crédito está bloqueado. O meu celular eu vou ter que desligar e jogar o chip fora. É aqui ou dormir na rua. Amanhã a gente resolve o que vai fazer." Humilhada e sem bateria no próprio celular para pedir um Uber ou para ligar para alguém, Jéssica entrou no quarto. O cheiro de cigarro velho e desinfetante barato embrulhou o estômago dela. Rogério sentou na cama, ligou a TV num canal de notícias, paranoico, achando que o seu rosto iria aparecer a qualquer momento. E depois de alguns minutos, ele foi para o banheiro. Jéssica ficou sozinha no quarto. A cabeça dela latejava. Ela viu a mala aberta em cima de uma cadeira e a curiosidade foi maior que o medo. Ela foi até a mala e começou a mexer no bolso lateral, onde Rogério tinha enfiado a carteira. Ela abriu a carteira dele, tinha a foto dela no casamento, o que fez o seu coração doer ainda mais. Mas atrás da foto dela tinha uma outra coisa, um papel dobrado pequeno. Jéssica desdobrou, era um ultrassom, mas não era antigo. A data no canto do ultrassom era de apenas 3 semanas atrás. Nome da paciente, Valéria S.M. Jéssica sentiu o chão sumir novamente. Afinal, se o ultrassom era de 3 semanas atrás, significava que Valéria estava grávida agora. E ela pensou, não acabou 6 anos atrás, eles continuam juntos. A raiva tomou conta dela, substituindo o medo. Rogério não estava fugindo só para salvar a pele dele ou protegê-la. Ele estava fugindo para encontrar a outra família. Ele iria usar o dinheiro que estava na mala para sumir com a Valéria e muito provavelmente iria largar Jéssica ali, naquele motel sujo, para levar a culpa sozinha. Nesse momento, o celular do Rogério, que ele tinha deixado em cima da mesinha da cabeceira antes de ir para o banho, vibrou. Ele tinha dito que ia jogar o chip fora, mas ainda não tinha feito. Jéssica olhou para a tela. Era uma mensagem de texto simples, vinda de um número desconhecido. A mensagem dizia: "Eles acreditaram no acidente? Eu já estou com as malas prontas na rodoviária. Traz logo o dinheiro. Se a sua esposa desconfiar, você sabe o que tem que fazer." Jéssica leu a mensagem 2 vezes. Acidente? Eles acreditaram? Um calafrio percorreu a espinha de Jéssica. A tal Alice não estava no hospital coisa nenhuma. Não teve acidente nenhum. Era tudo uma armação. Eles inventaram a história do hospital e do risco de prisão para fazer Rogério pegar todo o dinheiro vivo que tinha em casa e fugir. Mas a frase final era o que a deixava apavorada. Se a sua esposa desconfiar, você sabe o que tem que fazer. Afinal, o que isso significava? O que ele teria que fazer com ela? A porta do banheiro se abriu. Rogério saiu, já sem camisa, secando o rosto com uma toalha. Ele olhou para Jéssica, que estava segurando o celular dele, pálida como um fantasma. A expressão de Rogério mudou instantaneamente. Aquele homem assustado e chorão sumiu. No lugar dele, apareceu um homem com um olhar gelado, calculista. Rogério parou no meio do quarto e perguntou, com uma voz calma demais para a situação: "Jéssica, você leu a mensagem?" Jéssica deu um passo para trás, encostando na porta fechada do quarto. Ela olhou para a maçaneta, calculando se dava tempo de abrir e correr. "Não houve acidente, né, Rogério? Fala para mim." Jéssica perguntou, tentando ganhar tempo. "A Alice também não está morrendo, né? Vocês armaram tudo isso para você pegar o dinheiro e fugir com ela. E eu, Rogério, o que ia acontecer comigo?" Rogério jogou a toalha na cama e começou a caminhar lentamente na direção dela. "Jéssica, você sempre foi curiosa demais, e esse é o seu defeito. Eu ia te deixar em paz. Eu ia deixar você com a casa, com o carro, mas você tinha que fuçar, né?" Ele estava a 2 passos dela. Jéssica viu que não tinha como vencer ele na força física. Ela precisava ser esperta. "Rogério, espera," ela disse levantando a mão.
Eu não ligo pro dinheiro, sabe? Você pode levar tudo. Eu só quero ir embora, por favor. Eu prometo que não conto nada pra ninguém." Rogério sorriu, um sorriso triste e medonho, e ele disse: "O problema, meu amor, é que a Valéria não confia em você. E agora que você sabe da gravidez dela, as coisas ficaram ainda mais complicadas." Ele então avançou para pegar o braço dela. Jéssica agiu por impulso. Ela pegou o abajur pesado de vidro que estava na mesa do lado e girou o corpo com toda a força, acertando em cheio a cabeça de Rogério. O barulho de vidro quebrando foi muito alto. Rogério gritou de dor e colocou as mãos no rosto, cambaleando para trás e caindo sentado na cama. Sangue começou a escorrer pela testa dele. Jéssica não esperou para ver se ele estava bem. Ela girou a chave na porta, com as mãos tremendo tanto que quase deixou a chave cair. Ela abriu a porta e correu para o corredor frio do motel, para a chuva, para a escuridão da noite. Ela correu em direção ao seu carro, mas quando colocou as mãos no bolso do moletom, percebeu o erro fatal. A chave do carro tinha ficado em cima da mesa dentro do quarto, ao lado do marido furioso. Jéssica estava sozinha num lugar deserto, sem carro e sem celular, fugindo de um homem que ela descobriu ser um completo psicopata. Ela correu em direção à recepção do motel, mas as luzes da cabine estavam apagadas. Foi então que ela viu os faróis de um carro entrando no pátio do motel. Um carro preto, luxuoso, com vidros escuros. Jéssica pensou em pedir ajuda, mas algo a fez parar. O carro parou exatamente na frente do quarto onde eles estavam. A porta do motorista se abriu. Uma mulher desceu, loira, elegante, usando um sobretudo caro, mas com um barrigão de grávida bem visível. Era a Valéria. Ela não estava na rodoviária coisa nenhuma. Ela estava ali, e ela não estava sozinha. Do banco de trás descia um homem alto, forte, vestindo uma jaqueta de couro. Ele segurava algo na mão que brilhava com o reflexo das poucas luzes do local. Parecia uma arma. Jéssica se escondeu atrás de uma pilastra de concreto, segurando a respiração, sentindo o coração bater na garganta. Ela ouviu a voz da mulher. A Valéria disse para o homem armado: "Entra lá. O plano mudou. Se ela estiver com ele, acaba com os dois. O dinheiro tem que ser só nosso." Jéssica cobriu a boca com as mãos para não gritar. A traição era dupla. Valéria não ia fugir com Rogério, ela ia roubar o Rogério. E Jéssica era apenas um efeito colateral que precisava ser eliminado. A chuva grossa abafava o som dos grilos naquele fim de mundo, mas não conseguia abafar o som do terror que estava prestes a começar. Jéssica, encolhida atrás da pilastra de concreto, viu o homem de jaqueta de couro dar um sinal para Valéria e chutar a porta do quarto 14, onde Rogério estava sangrando na cama. Jéssica tapou os ouvidos na mesma hora. "Cadê o dinheiro, Rogério?" A voz grossa do homem ecoou pelo pátio vazio. "Entrega agora ou eu apago você." E ele disse: "Não está comigo, ela levou. A louca da minha mulher levou a chave do carro." Rogério gritou, mentindo desesperadamente para ganhar tempo. Ele era um covarde, mas era rápido no gatilho mental. Do lado de fora, encostada no capô do carro luxuoso, Valéria gritou, impaciente: "Ele está mentindo! A mala está em cima da mesa! Acaba logo com isso e vamos embora! Eu estou enjoada!" E Jéssica viu a oportunidade da sua vida, mas era uma oportunidade de louco. Valéria estava olhando fixamente para a porta aberta do quarto, esperando ver o corpo de Rogério ser arrastado ou o homem sair com o dinheiro. O carro dela, aquele SUV preto importado, estava com o motor ligado silenciosamente, o farol baixo iluminando a poça d'água no chão. A porta do motorista estava entreaberta, e o pensamento de Jéssica foi rápido. Ou eu entro no carro ou eu morro. Se aquele homem achasse o dinheiro, o próximo passo seria procurar por ela no pátio para não deixar testemunhas. Enquanto barulhos de socos e objetos quebrando vinham de dentro do quarto, Rogério parecia estar lutando pela vida. Jéssica respirou fundo, tirou os sapatos para não fazer barulho no asfalto molhado e correu. Ela correu abaixada, usando as sombras. Valéria estava de costas, a mão na barriga de grávida, xingando a demora do comparsa. Quando Jéssica chegou na porta do motorista, o seu coração batia tão forte que doía as costelas. Ela se jogou para dentro do banco de couro caramelo. O cheiro de perfume caro invadiu o nariz dela. No momento em que ela puxou a porta para fechar, o barulho fez Valéria se virar.
Ei, quem é você? Valéria arregalou os olhos ao ver a esposa traída no comando do seu carro. Bruno, ela está aqui no carro! Valéria tentou se jogar na frente do carro, batendo as mãos no capô. Sai daí, sua vagabunda, sai do meu carro! Dentro do quarto, o homem chamado Bruno ouviu os gritos. Ele largou Rogério, que estava caído no chão, roxo e ofegante, e correu para fora com a arma na mão. Jéssica viu o homem apontando a arma na direção do para-brisa. O pânico a fez agir por instinto. Ela não sabia dirigir carros automáticos direito, mas sabia que a letra D era de dirigir, e apertou o pé no acelerador. Ela pisou com tudo. O carro, potente demais, deu um solavanco para frente. Valéria teve que pular para o lado, caindo sentada na lama para não ser atropelada. Pá, pá! 2 tiros estouraram. O primeiro acertou a lataria, o segundo estilhaçou o vidro traseiro, espalhando cacos de vidro por todo o banco de trás. Jéssica gritou abaixando a cabeça no volante, mas não tirou o pé. O carro cantou pneu, saiu daquele pátio de motel cantando borracha e entrou na rodovia escura, quase derrapando na pista molhada. Ela olhou pelo retrovisor quebrado, ninguém a seguia. Eles estavam a pé agora. Jéssica dirigiu por 20 minutos sem pensar, tremendo incontrolavelmente. As lágrimas desciam misturadas com suor frio. Ela tinha acabado de escapar, graças a Deus. Mas para onde ela estava indo? Ela estava num carro roubado, sendo perseguida por assassinos, e o seu marido, o homem com quem ela dividiu a cama por 5 anos, provavelmente estava morto ou preso naquele quarto. A adrenalina começou a baixar e a realidade bateu. Ela precisava de ajuda. O painel no carro começou a apitar. Combustível na reserva. Não, por favor, Deus, agora não. Jéssica começou a chorar, batendo no volante. Valéria e Bruno deviam ter rodado muito antes de chegar ali e eles acabaram não abastecendo o carro. Jéssica viu as luzes de um posto de gasolina 24 horas a cerca de 1 quilômetro. Era sua única chance. Ela entrou no posto, parou longe das bombas, numa área de sombra perto da borracharia fechada. Ela desligou o carro e ficou ali, no escuro, ouvindo a própria respiração. Ela olhou para o lado e viu a bolsa da Valéria no banco do passageiro e pensou: o celular dela deve estar aí, preciso ligar urgente para a polícia. Ela abriu a bolsa de grife, tinha batom, um ultrassom, o mesmo que Rogério tinha na carteira, chaves de casa e um celular iPhone bloqueado. Jéssica tentou a senha 1234 000 e nada. O reconhecimento facial precisava do rosto da Valéria. Droga, não vai dar certo. Jéssica jogou o celular no banco. Mas no fundo da bolsa ela sentiu um papel grosso, parecia um envelope. Ela puxou, era um envelope pardo sem nome, e dentro tinha passaportes. Jéssica abriu primeiro, a foto era do Rogério, mas o nome não era Rogério Silva. O nome era Antônio Carlos Menezes. Jéssica abriu o segundo passaporte, a foto era da Valéria, nome Cláudia Menezes. Jéssica franziu a testa. Passaportes falsos? Mas o que realmente a deixou em choque foi o que estava junto com os passaportes, um recorte de jornal dobrado, antigo, amarelado. E a manchete dizia: casal de golpistas procurado no sul do país desaparece após aplicar golpe milionário em aposentados. A foto na matéria era granulada, em preto e branco, de uns 10 anos atrás, mas não tinha dúvida, eram Rogério e Valéria mais jovens. A legenda dizia: Antônio e Cláudia são acusados de enganar idosos, prometendo falsos investimentos e sumiram com mais de 5 milhões de reais. Jéssica sentiu o estômago embrulhar. Não era só sobre o tal cliente rico do banco que morreu recentemente. A Alice e a Valéria não eram casos recentes. O Rogério não era gerente de banco honesto que se corrompeu. Ele era um bandido profissional há muitos anos. Ele casou com a Jéssica, usou o nome limpo dela para lavar dinheiro, criar empresas laranjas e se estabelecer na cidade com uma nova identidade de homem de família respeitável, enquanto mantinha sua parceira de crimes por perto. Jéssica tinha sido usada desde o primeiro dia. O casamento, o carinho, aquelas viagens caras, era tudo parte de um disfarce para ele se esconder da Polícia Federal. De repente, alguém bateu no vidro da janela dela. Jéssica deu um grito muito alto, pulando no banco. Era o frentista do poço,
um senhor de boné com cara de preocupado. Moça, está tudo bem aí? O vidro de trás está estourado, parece marca de tiro. Eu preciso chamar alguém? Jéssica abaixou o vidro apenas um dedo. Não, senhor, por favor, não chama ninguém. Foi uma tentativa de assalto na estrada, mas eu fugi. O frentista olhou desconfiado para o carro de luxo e para aquela mulher descabelada, descalça e pálida lá dentro. Moça, a polícia rodoviária parou aqui agora há pouco para tomar café. A viatura está ali na loja de conveniência. O melhor é a senhora ir lá falar com eles. Jéssica olhou em direção para a loja de conveniência. Uma viatura estava parada, 2 policiais estavam lá dentro, comendo e olhando para uma TV presa na parede. Jéssica pensou, é a minha salvação, eu vou lá, mostro o recorte de jornal e conto tudo o que aconteceu. Ela abriu a porta do carro e saiu, sentindo o chão frio nos pés descalços. Ela caminhou em direção à loja de conveniência, segurando o envelope com as provas contra Rogério. Mas, quando ela se aproximou da porta de vidro automática, ela ouviu a notícia na TV. O volume estava alto. A repórter dizia em tom urgente: acaba de ser confirmado. O corpo do empresário Humberto Souza foi encontrado enterrado no jardim da casa de veraneio. O principal suspeito é o seu gerente financeiro, Rogério Silva, que está foragido. Até aí Jéssica esperava, mas a repórter continuou. A polícia também investiga a esposa de Rogério, Jéssica Silva, apontada como cúmplice e mentora intelectual do esquema. Testemunhas dizem que ela movimentava as contas das empresas fantasmas usadas para o desvio. Há um mandado de prisão preventiva expedido para o casal. Se você ver essa mulher, cuidado, ela pode estar armada e é perigosa. A foto de Jéssica apareceu na tela gigante da TV. Uma foto linda que ela tinha tirado no Instagram sorrindo num jantar. Agora, aquela foto era de uma procurada pela justiça. Jéssica parou congelada. Mentora intelectual? Rogério tinha feito tudo no nome dela. Ele armou a cama de gato perfeita. Se ele fugisse, ela levaria a culpa toda sozinha. Ele assinou tudo fingindo ser ela ou fez ela assinar sem ler. Lá dentro da loja, um dos policiais olhou para a TV, mastigou o sanduíche e depois olhou distraído para fora através do vidro. Os olhos do policial cruzaram com os olhos de Jéssica. Ele estreitou os olhos, olhou para a TV de novo, olhou para Jéssica. A semelhança era óbvia. O policial largou o sanduíche e colocou a mão na arma, cutucando o parceiro e apontando para ela. Jéssica entendeu, não adiantava explicar. Ninguém ia acreditar nela agora. Não com aquele recorte de jornal, não com o carro roubado de outra criminosa e não com a TV nacional dizendo que ela era a chefe da quadrilha. Ela virou as costas e correu. Ei, parada aí! É a polícia! O grito veio logo atrás. Jéssica não voltou para o carro, não dava tempo e ela estava sem gasolina. Ela correu para trás do posto, onde tinha uma área de mato alto e uma cerca de arame que dava para um bairro residencial escuro. Para ou eu atiro, mulher! O barulho do tiro para o alto zumbiu. Jéssica se jogou no mato, arranhando os braços, rolando morro abaixo na lama, enquanto ouvia as botas pesadas dos policiais correndo no asfalto lá em cima. Ela caiu no buraco cheio de água suja, prendeu a respiração e ficou imóvel. As lanternas dos policiais varreram o mato acima dela. Corre lá, ela desceu para o bairro, chama o reforço, cerca o quarteirão, gritou um policial. Jéssica estava sozinha, suja, faminta, descalça, sendo caçado pela polícia e por bandidos, e o país inteiro achava que ela era um monstro. Ela só tinha uma coisa no bolso do moletom, o envelope com os passaportes e o endereço anotado à caneta no verso do recorte de jornal. O endereço naquela mesma cidade. Talvez fosse o único lugar onde ela encontraria respostas, ou o seu fim. A chuva não dava trégua. Jéssica caminhou por quase 1 hora, se escondendo nas sombras, fugindo de qualquer farol que cruzasse a rua. Os seus pés estavam cortados e sujos de lama, mas a dor física nem se comparava à dor na alma. Ela segurava aquele recorte de jornal e o endereço anotado como se fosse sua única tábua de salvação em alto mar. O endereço a levou para um bairro antigo, de galpões industriais abandonados e algumas casas velhas. Parou em frente ao número anotado, uma casa térrea com muros altos e descascados que parecia vazia. O portão estava entreaberto. Jéssica entrou com o coração na boca.
Não tinha luzes acesas, mas tinha um carro estacionado na entrada da garagem. Não um SUV de luxo da Valéria, nem um carro popular da Jéssica, mas um carro sedã prata comum. Jéssica se aproximou da janela da sala, pisando na ponta dos pés. O vidro estava sujo, mas uma fresta na cortina permitia ver o interior iluminado apenas pela lanterna de um celular. O que ela viu lá dentro fez o seu sangue gelar. Rogério estava lá, por incrível que pareça. Ele tinha um curativo improvisado na testa, feito com uma camiseta manchada de sangue. Ele estava sentado no chão, abrindo um buraco na parede de gesso com uma marreta. E ao lado dele, de pé, estava a Valéria, segurando a arma que antes estava com o comparsa. A voz deles passava pela janela de vidro fino. "Anda logo com isso, Antônio", gritou Valéria. Ela não chamava ele de Rogério e continuou dizendo: "Se a gente não pegar esse HD e os passaportes originais, não adianta nada a gente fugir. Aquele dinheiro que você trouxe é migalha, perto do que está na conta das Ilhas Caimã." Rogério, ou Antônio, parou de bater, ofegante. Ele olhou para ela com ódio. "Calma, Cláudia, eu estou tonto. Aquela louca da Jéssica quase rachou o meu crânio. E você ainda deixou ela fugir com o nosso carro. Se a polícia pegar ela, ela vai abrir o bico." Valéria riu com um som seco e cruel e disse: "Ela? A polícia acha que ela é a chefe, seu idiota. Eu plantei provas na casa dela há muitos meses. Assinaturas falsificadas, e-mails enviados do IP dela. O Brasil inteiro odeia a Jéssica Silva agora. Ela é o nosso boi de piranha perfeito. Enquanto eles caçam ela, a gente cruza a fronteira." E Jéssica, do lado de fora, sentiu as lágrimas escorrerem. Não era apenas um golpe financeiro, era um plano maligno, arquitetado friamente. Eles a escolheram a dedo. Uma mulher trabalhadora, sonhadora, com um nome limpo, para ser destruída e levar a culpa. A raiva tomou o lugar do medo. Jéssica olhou ao redor, ela viu um pedaço de cano de ferro no jardim abandonado. Ela não podia enfrentar uma arma, mas também não podia fugir e viver como uma foragida sendo inocente. Foi quando ela ouviu sirenes. Mas não eram sirenes comuns, eram muitas e estavam cercando o quarteirão. O policial do posto de gasolina devia ter dado o alerta da direção que ela tomou. Dentro da casa, Rogério e Valéria ouviram também, e o pânico se instalou. "Eles acharam a gente", gritou Rogério, largando a marreta. "Vamos pelos fundos", ordenou Valéria. Jéssica teve que tomar uma decisão em fração de segundos. Se eles fugissem agora, ela continuaria sendo a culpada. Ela precisava segurá-los ali, nem que isso custasse a sua liberdade momentânea. Jéssica correu para o portão da garagem e, com uma força que ela nem sabia que tinha, empurrou o portão de ferro velho, fazendo um barulho estrondoso ao fechá-lo e travá-lo com um trinco enferrujado pelo lado de fora. Em seguida, ela pegou o cano de ferro e atravessou nas grades, emperrando a saída. "Quem está aí?" gritou Valéria de dentro. Jéssica correu para o meio da rua, para a luz do poste, debaixo da chuva torrencial. Ela viu as luzes das viaturas virando a esquina. E em vez de correr para o mato, Jéssica levantou as mãos para o alto. Aqui! Aqui! Eu estou aqui!" Ela gritou com a voz rouca, chorando. 3 viaturas frearam bruscamente. Policiais desceram com as armas apontadas. "Mão na cabeça! Deita no chão agora!" Jéssica se ajoelhou no asfalto molhado, entrelaçou os dedos atrás da cabeça e gritou: "Eles estão lá na casa! Os verdadeiros culpados estão na casa! Eles estão armados! Cuidado!" O policial correu até ela e a algemou com força, pressionando seu rosto contra o chão sujo. "Está presa, senhora Jéssica. Você tem o direito de ficar calada a partir de agora." Enquanto era algemada, Jéssica viu o momento em que a porta da casa foi arrombada pelo esquadrão tático. Houve gritos, um som de tiro abafado e depois o silêncio. Minutos depois, Rogério e Valéria foram arrastados para fora. Valéria xingava e gritava que estava grávida, o que era uma mentira, porque a barriga dela era enchimento, como a revista policial logo descobriu. Rogério chorava como uma criança, culpando a mulher. Quando Rogério passou pela viatura onde Jéssica estava presa no banco de trás, os seus olhares se cruzaram. Ele tentou dizer: "Jéssica, amor, me perdoa." Jéssica apenas olhou para ele, com o rosto sujo de lama e sangue seco, e desviou o olhar. O homem que ela amava nunca existiu. Mas a história não terminou naquela noite. A vida real não é um filme onde os créditos sobem e tudo se resolve de forma mágica.
Jéssica passou 3 meses na prisão preventiva. Foram os piores dias da sua vida. Ela dormiu no chão frio, comeu comida azeda, foi ameaçada por outras presas que achavam que ela tinha roubado aposentados. E mesmo sendo inocente, a burocracia era lenta. Ela perdeu a casa no condomínio porque foi comprada com dinheiro ilícito e o banco tomou. Ela perdeu o carro, perdeu todos os amigos que frequentavam seus jantares e que sumiram no primeiro escândalo. A família dela sofreu vergonha na cidade, mas a perícia confirmou: as assinaturas eram falsas. O depoimento do verdadeiro Bruno, que era o comparsa que foi preso dias depois, entregou todo o esquema de Antônio e Cláudia. E no dia do julgamento final, 6 meses depois, Jéssica foi absolvida de todas as acusações. Rogério pegou 18 anos de prisão, Valéria, 22 anos. Jéssica saiu do tribunal livre, mas sem nada, apenas com uma bolsa de roupas doada pela mãe. Hoje, 2 anos depois, Jéssica não mora mais em condomínio de luxo, ela mora em uma casa pequena de aluguel, num bairro simples. Ela voltou a fazer bolos, agora vendendo na rua e em pequenas festas. Ela não posta mais aquela vida perfeita no Instagram. O perfil dela é privado, só para a família. Às vezes, a solidão aperta, às vezes ela acorda assustada à noite. As cicatrizes da traição e da prisão nunca vão sumir completamente. Mas ontem, enquanto ela batia um bolo de cenoura na sua casa simples, Jéssica olhou pela janela e viu o sol bater na calçada. Ela respirou fundo e sorriu. Um sorriso verdadeiro, não para uma foto. Ela não tinha o marido perfeito, nem o carro do ano, nem o dinheiro roubado, mas ela tinha agora a verdade. Ela podia dormir tranquila, sabendo que o que ela conquistava agora, cada centavo, era fruto do seu suor e da sua honestidade. A vida dela não era mais instagramável, mas pela primeira vez era real. Olha que história forte. Eu sei que você chegou até aqui e você está impactado com essa história. Chega a dar um nó na garganta ver como a vida de Jéssica virou de cabeça para baixo por causa da maldade de quem ela mais confiava. Sabe, irmãos, essa história nos traz um alerta espiritual muito sério sobre o perigo das aparências e o preço da ganância. Hoje em dia nós vivemos na era da vitrine, não é verdade? Todo mundo quer mostrar que é feliz, bem-sucedido e abençoado nas redes sociais. Rogério construiu uma vida inteira baseada na mentira para sustentar um luxo que ele não podia ter honestamente. E a Jéssica, mesmo sem saber, acabou se deslumbrando com aquele conforto, sem questionar a origem, porque aquilo preenchia uma vaidade ou uma segurança falsa. E o próprio Senhor Jesus disse, lá em Lucas capítulo 12, o versículo 2, que não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Não adianta fingir o que nós não somos. A mentira tem perna curta, e quando ela cai, o tombo destrói todos ao redor. O Rogério achou que era esperto, mas acabou destruindo a própria vida e a de quem dizia amar. E olha que lição difícil a da Jéssica, né? Ela teve que perder tudo que o mundo valoriza, dinheiro, status, reputação, para descobrir o valor da verdade. Às vezes, Deus permite que a gente perca o que é falso para que a gente aprenda a valorizar o que é verdadeiro. Ela foi para a prisão, ela foi humilhada, mas saiu de lá com a consciência limpa. E talvez você esteja vivendo uma vida de aparências hoje. Talvez você esteja mantendo um relacionamento, um emprego ou um status à custa de mentiras ou de dívidas que você não pode pagar só para agradar os outros. E o meu conselho para você é esse: saia dessa prisão antes que ela desabe sobre você. É melhor viver numa casa simples com a paz de Cristo e a verdade do que num palácio construído sobre a areia da mentira. Não tenha inveja da vida perfeita dos outros na internet. Você nunca sabe as dores e os pecados que estão escondidos por trás daqueles sorrisos. Então valorize a sua paz, a sua honestidade e a sua família verdadeira, com todos os defeitos dela. Porque no final, quando as máscaras caem, só fica de pé quem está firmado na rocha. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa história, eu tenho certeza que muitas pessoas também vão gostar. Compartilhe com elas no WhatsApp e se inscreva aqui no meu canal, porque todo dia eu quero te ajudar na caminhada com Deus, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço.